Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar a série de Romanos, o estudo sobre a lei. Esse é o vídeo número 3. O vídeo número 2, nós lemos Romanos 7, do 1 ao 7. Só que eu contextualizei o raciocínio do apóstolo Paulo com a lei, com o salmo e com os profetas, e com o tabernáculo do testemunho. E expliquei que a carta de Romanos, num todo, foi escrita baseada nos primeiros livros da Bíblia, aqueles 5 livros que eu já falei para vocês no primeiro vídeo. E também expliquei que o apóstolo Paulo tinha muito os testemunhos do tabernáculo na sua mente. Então o vídeo ficou grande, ficou 1 hora e 17 minutos. Você tem que assistir o primeiro para assistir esse. Eu também vou fazer uma versão resumida do primeiro, porque no final do primeiro eu expliquei algumas coisas sobre os mandamentos, comparei a mentalidade adventista do sétimo dia com a mentalidade calvinista. Então estendi os raciocínios e o vídeo ficou muito grande. Eu vou fazer uma versão menor para o vídeo número 2, como eu sempre faço em alguns vídeos grandes. Pode olhar aí na descrição ou no comentário fixo, se o link tiver aí da versão menor, eu sugiro você assistir a versão menor se você tiver pressa, mas assista a maior também. Então, esse vídeo só vai entender quem participou do primeiro. Vamos direto para a leitura. Romanos 7. Vamos pegar o verso 7, que foi o último texto que nós lemos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Essa é a prova de que a lei que o apóstolo Paulo começa a falar no verso 1 é a lei de Deus. Lei, Torá, instrução, engloba conhecer a lei da fé, inclusive a lei da fé está em Romanos 3. A lei de Deus, mas tem a lei da antiga aliança e a lei da nova. Essa tal de lei da fé, que está em Romanos 3, da onde Paulo tirou essa questão de lei da fé? Ele tirou do livro da lei, de dentro do livro da lei. Tem um programa de Deus no livro da lei, em que a antiga aliança entrou no povo de Israel por causa da sua falta de fé. E aí Deus tinha em vista um tempo de reforma lá para o futuro. Então entrou a lei da primeira aliança, mas Deus já deu testemunho primeiramente sobre a lei da fé, que haveria de se manifestar pelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E essas promessas foram feitas antes da lei. Em Gálatas 3 e 4, Paulo completa o pensamento dizendo que a lei que veio 430 anos depois da promessa, é a lei legítima de Deus, do Sinai, não pode invalidar as promessas anteriormente feitas no livro da lei. Esse pensamento de Gálatas 4 está conjugado com Romanos 3 e 4. Presta muita atenção em Gálatas 3 e 4, Romanos 3 e 4. Em Romanos, Paulo fala que se a herança dos santos vem por intermédio da lei, da primeira aliança, não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos era a lei de Deus que ele queria firmar com o povo, falou com a sua própria voz, o povo disse que ia praticar, não praticou, então Deus, como testemunho, pegou essas leis, colocou em tábuas de pedra e chamou de tábuas da aliança, tábuas do testemunho, que testemunharia que a aliança de Deus não foi ouvida e entendida com o coração, foi ouvida com os ouvidos, mas não entendida com o coração. Então foi escrita no livro da lei, para ficar de testemunho, foi colocada nas tábuas do testemunho para ficar de testemunho. Então veio todas as outras obras da lei, que o povo tinha que cumprir para ser justificado. Ainda que os pecados não eram apagados de vez, porque todo ano tinha essa questão, e isso está sendo explicado em Hebreus 10, o pecado do povo era coberto sim, porque Deus tinha em vista a manifestação do Filho de Deus lá no futuro. Tinha uma certa fé na antiga aliança, mas o escritor de Hebreus explica que nós estamos baseados em promessas superiores. Promessa tem a ver com fé, uma fé superior. Ainda que Paulo fala que a antiga aliança não provém de fé, ele está correto, não há contradição nessas falas. Então, se o povo fizesse conforme Deus falou, os sacrifícios, tudo certo, eles sim seriam aceitos todo ano na festa das primícias e perdoados na festa da expiação, para que eles desfrutassem de uma justiça, de uma paz, de uma alegria na festa dos tabernáculos. Inclusive, tinha que ter memória do tempo do Egito. Eram escravos, não tinham terra, não tinham os seus próprios frutos.
Agora Deus deu para eles terra, para eles plantarem, entregarem as suas primícias para Deus, para manifestar a justiça entre os pobres, as viúvas, os necessitados. Eles mesmos comiam das suas primícias, e essas primícias representavam a glorificação do povo futuro. Olha que dinâmica linda, que coisa maravilhosa. E agora eles tinham plantações, terra, entrega de primícias, e Deus queria que eles se alegrassem por causa da libertação. Tudo isso em forma de figura, planejado no livro da lei, para que se manifestasse depois de Cristo nos santos e se completasse tudo no milênio, que vai ser a verdadeira festa dos tabernáculos. Então, quem fizesse direitinho na antiga aliança seria justificado. Como está escrito: quem fizer essas coisas, por elas viverá. Está escrito em Levítico, aparece em Ezequiel, e Deus cobrando do povo, e depois volta a aparecer no Novo Testamento como contraste da fé, que agora o povo não seria mais justificado por fazer essas coisas que eram leis, e sim por fazer as realidades dessas sombras. Isso é explicação verdadeira da palavra de Deus. Entendeu? Contextualizei isso, estou aqui aprimorando um pouquinho mais o pensamento. Então a lei da fé, Paulo aprendeu do livro da lei. E aí em Romanos 3 ele termina falando dessa lei da fé que nos livra, tira o povo de se vangloriar por causa de estar cumprindo ali as coisas da lei, embora eles não estavam cumprindo corretamente. E em Romanos 4 ele vai explicar o que é lei da fé. E ele vai dizer que a fé não anula a lei, e sim a fé completa a lei, porque a lei de Deus mostrava para a gente um tempo futuro de justificação pelas promessas feitas a Abraão. Por isso que ele foi nomeado pai de muitas nações. Compreenderam? E tem muita gente que não compreende isso e mistura tudo. Bota os 10 mandamentos no rolo, não sabe explicar as questões, torce fé, torce graça, torce lei, e entre esses estão todos aqueles que eu sempre denuncio no canal. Por isso, esse estudo, ele é semelhante a uma água, ainda que sou eu que estou dando o estudo, eu tenho que falar o que é verdade. Ele é semelhante a uma água limpa que tira toda a sujeira do corpo. Porque para você praticar corretamente a fé, você tem que entender corretamente a fé. E isso está sendo explicado para a gente nas cartas de Paulo, aonde fé, graça, justificação está em contraste com essas palavras. Se você não compreende isso, vai vir o ensinando de Sião, que deveria ser chamado ensinando de Sinai, e na verdade não poderia, com uma análise mais profunda, nem ser chamado ensinando de Sinai, porque eles não entendem corretamente a lei da antiga aliança. Não compreendem, eles misturam, eles colocam o judaísmo, eles torcem as palavras de Deus, eles convencem as pessoas a colocarem cabanas do lado de fora das suas casas, seja ela onde elas estiverem, para supostamente estarem praticando a festa das cabanas, e se vangloriam com essa loucura inventada. Tem livros na lei que eles podem torcer para falar que é assim mesmo que você tem que fazer, mas não é. Então o judaísmo é introduzido através do ensinando de Sião. Muita gente fala para mim, então eu estou devolvendo a fala. Muitas heresias são introduzidas através de ensinando de Sião e de outros canais judaizantes que torcem a palavra de Deus. Não são capazes de explicar o contexto geral de tudo. Então é uma água limpa. Fora que, ainda que não existisse esses canais heréticos e essas seitas heréticas, que estão mais parecidas com a sinagoga de Satanás do que com sinagogas de judeus legítimos, porque tem judeus legítimos sim, tem judeus que entendem a palavra de Deus, você já estaria no lucro entendendo esse estudo, certo? Porque eu não li Romanos 3, 4, 5 e 6. Antes de nós estudarmos Romanos 7, eu tenho que contextualizar, ainda que eu vou puxando na minha mente. Não acredita? Vai lá, lê e verifica. Lei da fé. Na palavra de Deus você vai ter lei de Cristo, lei de Deus, lei da fé, obras da lei, debaixo da lei de Cristo. Tudo isso, se você for pegar um dia eu vou pegar tudo para vocês e colocar tudo, todas essas leis. Aí vocês vão pensar, vocês vão ver e vão falar, mas do que é? Como é que eu faço para ver tudo isso? Quantas leis? Somente consiste em 2. Todas essas expressões. A lei de Cristo é a lei da fé.
A lei de Deus é a lei de Cristo, que é a lei da fé. Só que a lei de Cristo também estava na antiga aliança. Uma hora testemunhada por Abraão, testemunhada pelos profetas, outra hora falando mesmo da prática da lei, que tinha que fazer, porque ela que serviria de aio, de sinalizador, de condutor até Cristo. Então uma hora é testemunho, outra hora é Deus cobrando para que eles praticassem corretamente, até o tempo da renovação, que o escritor de Hebreus fala, a tempo de reforma, que viria Cristo e faria toda a reforma, tiraria as pessoas da antiga para a nova. Então tudo consiste em duas leis, leis da antiga aliança, leis da nova. Existem pontos, principalmente nas palavras de Jesus e em algumas partes da cartas de Paulo, em que ele está combatendo leis humanas, acréscimos de fariseus e de saduceus sobre a lei. Sim, existe. O judaísmo, que esse é a sinagoga de Satanás, mistura tudo e eles querem dizer para você que Paulo não estava combatendo a lei de Deus ou negando a lei de Deus, embora Paulo não estava mesmo, mas eles misturam tudo e eles dizem que Paulo estava combatendo era a doutrina de homem. Então a circuncisão é válida, o quipá, o tefilim, e aí eles começam a judaizar tudo, porque a religião, o judaísmo hoje, ele é bem parecido com o judaísmo do tempo de Paulo. Judaísmo aceita pessoas de povos, línguas e nações igual o islamismo. Eu posso virar um judeu da seita judaísta. Como? Deixo a barba crescer, se bem que tem pessoas que não querem usar barba agora, deixa a barba crescer, coloca um kippá, coloca um talit, começa a orar em hebraico, falar algumas palavras em hebraico, pratico as festas no modelo que me é apresentado, sou nomeado judeu. Isso é judaísmo. Tem judaísmos que não aceitam esse judaísmo e há conflitos entre eles, assim como no islamismo e assim como no cristianismo. Nada melhor que você tomar água na fonte. Aprenda diretamente com a palavra de Deus. Não fique só nos vídeos. Depois dos meus vídeos, vai estudar a palavra e conferir. Tá certo? Isso é muito importante compreender. Então, eu vou ler para vocês, depois dessa introdução, eu vou ler para vocês Romanos 7, com todo aquele pensamento do segundo vídeo que eu acrescentei nesse, e aí vocês vão entender completamente o raciocínio. Tá bom? Deu 15 minutos de vídeo. Esse vídeo eu vou deixar mesmo na introdução. E aí no vídeo número 4, esse foi o 3 então, né? No número 4, nós vamos direto para a leitura, tá? Essa introdução foi necessária. Mais para frente, numa recapitulação em acréscimos do estudo dentro de Romanos, a gente cai direto nas leituras, nos acréscimos, e esses vídeos ficam para as pessoas que vão chegando no canal e vão querendo conhecer ali o assunto, os temas da lei. Aí eu vou indicando esses vídeos que vão estar em playlist, vão ter versões resumidas, tá bom? Então a gente se vê no vídeo número 4. Esse foi o 3, assista o 2 e também o 1. Não perca isso daí, tá bom? São vídeos com visual bom. Se realmente não der para você assistir, se realmente não conseguir, ouça-os. Mas é bom que vocês assistam, para ver as imagens, para entender bem o raciocínio. Tá? Então é isso daí. Queria que você deixasse o like no vídeo, os comentários e siga a playlist ou o link que eu vou deixar ali para vocês para o vídeo número 4. Deus abençoe.